Eu gosto de tentar romper um pouco uma lógica que eu acho dualista e, de novo, eu acho que ela não agrega para soluções do desenvolvimento nacional, né? Eu falei aqui em reforma administrativa do Estado. Eu tô achando engraçado que é um esquerdista que é a favor da redução da carga tributária. Só que a conta não fecha, porque ele quer aumentar o número de estatais. É uma conta meio estranha essa daí. Eu quero reduzir a carga tributária e aumentar o número de empresas e de cargos públicos e de empregos da administração pública indireta. Quer dizer, isso daí é no mínimo estranho, para não dizer o máximo do que é isso daí, né? Mas eu acho interessante, eu quero voltar nessa questão do projeto. Tem evasivas maravilhosas aqui do Gustavão. Gustavão não consegue falar qual é a revolução que ele quer fazer. Até agora, eu quero entrar na revolução do Gustavo. Eu quero pegar em armas e fazer alguma coisa com Lula, Gustavo. Mas eu não sei o que fazer porque você não me deu o caminho ainda. A gente está preso na sala de aula discutindo tarifa dos Estados Unidos, que tem uma guerra comercial gigantesca iniciada pela China, que você tanto critica, mas daí passa pano para a China quando é para falar mal do Trump, que eu acho interessantíssimo também. Agora, qual que é o espírito dessa revolução que você quer fazer? Quem que você quer derrubar? Que bens você quer expropriar da iniciativa privada? Que empresário brasileiro você quer expropriar? Que fazenda você quer expropriar? Você quer trazer as pessoas para qual lugar? Como é que você vai fazer a divisão urbanística do Brasil? Como que você vai alocar recursos? Como é que funciona uma revolução do proletário? Porque, de novo, a gente está aqui cheio de aforismos teóricos e ilações maravilhosas sobre desenvolvimento nacional. Eu estou falando pelo menos uma coisa bem óbvia na direita, que é reduzir carga tributária, reduzir o tamanho do Estado. E a pergunta que eu quero fazer para você é, bicho, você foi eleito presidente, ou você foi eleito, sei lá, síndico do condomínio, o que você vai fazer com o poder que te deram? O que você vai fazer com as competências que foram outorgadas para você pelo processo democrático do qual você já falou, né? Não acredita, não tem confiança. Eu também não tenho muita confiança nesse nosso processo democrático, tá? Mas pelo menos eu não falo e não defendo revolução sangrenta e violenta. Então eu preciso entender onde é que está esse meio termo entre o processo democrático desacreditado e a revolução sangrenta que você relativizou e falou que tem origem capitalista, inclusive. Vamos lá, Gustavo. Vamos lá, então. Bem, estatal é uma coisa, carga tributária é outra, né? Você deve saber que as estatais, elas são empresas capitalistas, inclusive um capitalismo que tem receitas próprias, que inclusive quando precisam de investimentos, contraem crédito com bancos, que vendem os seus produtos, arrecadam, pagam os seus custos e não tem nada a ver com carga tributária realmente. Pelo menos não as empresas estatais, não estou dizendo que é o modelo que eu defendo. Sobre o que eu quero fazer, e é bom que dá para entrar bem nesse tema da revolução. Tem um gráfico aqui também, posso mostrar, também já passei os slides para a turma aqui, os dados que a gente produz no ILAESE. Não tem nada que é secreto, tá? Carga tributária brasileira hoje, ela é mais ou menos o seguinte, tá? Aqui vai estar para vocês, ó, o verde é contribuição previdenciária. O vermelho, que está ali, são rendas sobre impostos indiretos, que recaem sobre os produtos. O grosso da população que compra a grande maioria dos produtos disponíveis. E o azul é imposto de renda, que recai sobretudo sobre a classe média. A linha amarelo, que vai dar 4, 5, 6% a decorrer do ano, é imposto sobre propriedade, lucro, renda, dividendos, é o que paga a classe capitalista brasileira. Né? Então, simples assim. Hoje, quem financia o Estado brasileiro são os trabalhadores. Só que o recurso que entra via trabalhadores para o Estado sai para as empresas capitalistas. Esse é o papel do Estado. Como que sai para as empresas capitalistas? Pela via dos gastos públicos por meio da terceirização, que hoje cresce de maneira desenfreada, como eu já mostrei antes. As despesas com o pessoal no interior do Estado caíram de 54% lá em meados dos anos 90 para 22% hoje. Então para onde está indo os outros 78%? Para a iniciativa privada, pela via da terceirização, pela via dos títulos da dívida pública, que é onde os capitalistas brasileiros colocam com conforto o seu dinheiro, não investem em nenhum lugar e colocam para que a população remunere pagando juros para ele. E quando o Estado está em crise, ele faz isso emitindo mais títulos de dívida ainda. Então, o que nós queremos é que o que eu quero é que as pessoas que trabalham, que produzem em todas as esferas, sejam as responsáveis por gerir a sociedade e não um grupo de pessoas que recebe essa renda por ser meramente o proprietário do capital.
Eu acho engraçado o termo revolução sangrenta, né? Uma pessoa que aparentemente estava a favor aí da tentativa de golpe do último período. E, evidentemente, se houvesse alguma reação a esse golpe, seria sangrenta, né? Porque se você vai reagir a uma intervenção militar no país, evidentemente vai ter sangue, né? Então, eu quero um processo de mobilização popular que vai no sentido de uma transformação social. Espero que seja menos sangrenta possível. Eu dou sempre exemplo. Revolução Russa 17, em outubro, os historiadores divergem entre 6 e 8 mortos. Tá? Entre 6 e 8 mortos. A Revolução Russa de 17. E as mortes que vieram depois? Claro, porque depois da Revolução não aceitaram o processo. Inglaterra, França, Japão invadem, financiam toda a guerra civil. Mais de 70 mil soldados japoneses. É um processo efetivo. Invasão de 70 mil japoneses no Japão. Não é relativismo. São pessoas concretas, 70 mil ali, para destruir aquela revolução. Dinheiro inglês, dinheiro francês, mais de 2 mil técnicos russos, mais de 1.000 técnicos franceses invadem o país para poder destruir o processo revolucionário. Aí sim, teve muito sangue, evidentemente, por causa dessa reação, não por causa da revolução, que se deu com apoio popular gigantesco e tremendo. Então, sim, eu estou favorável à transformação revolucionária da sociedade. Se vai ter sangue ou não, vai depender de como reagir as pessoas Qual que líder? Forem Mas você é o líder? objeto desse processo. De onde você tirou essa questão de eu sou líder? Quero saber quem é o líder de uma revolução semi-sangrenta. Todo processo... O semi-sangrento é por sua conta, né? Todo processo pode ser organizar um podcast, pode ser o que for, sempre tem pessoas que assumem função de organização e de liderança. Sei lá, eu qualquer líder de um processo que não aconteceu, eu não tenho esse poder de clara evidência, não. Todo processo, e sobretudo processos massivos, tem muitos líderes, né? Tudo que acontece relevante na sociedade tem. Quem vai ser? Eu sei lá, eu não tenho o futuro na minha cabeça. Eu sei o que eu quero. Quem vai ser o líder dessa transformação que eu quero? Eu sei lá quem vai ser o líder. A questão é qual a transformação que eu quero. Por quê? Por que isso funciona? Quais as medidas que têm que ser feitas? Né? Como que eu posso resolver o problema? E aí todas as pessoas que concordam com isso vão se organizar para poder fazer. Vai ter umas que vão assumir papel de organização e liderança, outras vão assumir papéis de propaganda, de disputa pública, de escrita de texto, como tudo, em todas as correntes, em todos os lugares. Esse ponto não diferencia os revolucionários de qualquer outra posição que possa existir, né, no interior da sociedade. Então é isso, todos esses atributos aí do sangue, tudo, é tudo por sua conta, mas certamente a gente quer expropriar sim as grandes empresas brasileiras, as principais, para começar no Brasil teria que pegar pelo menos as 200 maiores grupos econômicos do Brasil. A gente tem um estudo e nós mostramos como esse é um setor que permite... Eu quero muito ver esse estudo. Quais são as empresas que vocês vão expropriar? Como esse é um setor que está ali o coração do capitalismo brasileiro e poderia servir de ponto de partida para um projeto de transformação. Réplica, Marco. Não, eu adorei isso daqui. Eu quero essa lista de empresas que a gente vai expropriar. Eu tô com a garrucha no carro. A gente trabalhar. A minha empresa é pequena, estamos começando, né, Meu Léo? Deus do céu. Não olhe para nós, Isso não. daqui é muito bom. Eu acho maravilhoso esse negócio também. Que líder? Eu só tô falando o caminho que eu quero seguir, né? Eu sou o intelectual que tá falando de uma revolução semi-sangrenta. Vai ter sangue, vai ter... Eu acho que entrar numa empresa... Com licença, o senhor gostaria de, por favor, fornecer a mobília, a equipe, as contas bancárias? Não. Pode sair daqui. Você é uma pessoa maluca que tá entrando na minha empresa falando que quer expropriar minha empresa. Não. Agora, aqui, ó. Tem uma arma. Peraí, até onde eu sei, isso é crime, não é? Acho que é crime. Tentativa de homicídio, sequestro, assalto. A gente tem toda a tipificação da conduta que ele não estratifica. Fica no teórico. Fica no aforismo. Fica... para você conseguir persuadir e convencer a molecada de 13 anos de idade. Que escuta um negócio desse, fala, porra, não é que o Che Guevara era do grande caramba mesmo? Era o cara legal? E daí você vai trabalhando a molecada, a hora que você vê, tem um monte de gente com 30 anos de idade que, o cérebro saiu e escorregou pelo ouvido. Porque é um negócio totalmente fora da realidade. E outra coisa, né? O meu líder não incentivou nenhum golpe de Estado. Porque, meu caro, quando o Supremo vilipendia... E agora posso esquecer um pouco o francês aqui e falar... Depende, vamos lá, vamos ver qual que Não, porque eu falo isso toda hora, né? No show da manhã lá do Fio Diário.
Quando o Supremo sai cagando na cabeça de todo mundo, e a Rede Globo, a CNN trivializam isso, quando eles não contam as histórias das pessoas que estão sofrendo nas mãos de hoje um regime que eu considero totalitário, eu considero sim, a gente hoje vive num país socialista do ponto de vista econômico e da administração pública e também numa ditadura do judiciário, tá? A gente hoje, e eu queria ouvir ele também sobre isso, a gente vive hoje numa ditadura do judiciário, meu querido Gustavo Machado. E eu abomino isso. E se eu não vejo pessoas fazendo o que eu acho que deveria ser feito, sabe o que eu faço? Eu faço aquilo que eu acho que deveria ser feito. Eu abro uma associação no exterior, eu começo a militar em prol da liberdade de expressão e de imprensa no Brasil, eu tento criar uma rede de pessoas para a gente promover a pauta e a conscientização dela, e eu tento trabalhar entre capitais, editando livros, escrevendo livros, promovendo artigos dos meus amigos que trabalham com isso, André Marcília, todo mundo que eu conheço da direita, que são os meus amigos mais próximos, eu não quero aqui ficar citando nome para não esquecer ninguém, mas eu acho que assim, se eu tenho o objetivo, eu não saio por aí terceirizando responsabilidade. Eu acho que a vida adulta, ela remete a você assumir a responsabilidade para implantar o plano que você quer ver para o Brasil do futuro. Tanto que eu falo, o lema do Fio Diário é: temos um país para salvar. Agora, a gente caminha no sentido do país que a gente quer ver e que a gente quer que exista. E sem nenhum líder à vista, eu consigo falar para você de vários líderes no âmbito da direita que defendem a liberdade de imprensa e de expressão, e você não consegue me falar um que defende a sua teoria. Gustavo.